A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre profecias, revelações. Mais detalhadamente, nós vamos conversar sobre um modismo que tem tomado conta da igreja evangélica pentecostal no Brasil. Praticamente as igrejas neopentecostais. E quando eu falo de modismo, eu estou falando sobre essas profecias e revelações, principalmente que têm invadido as redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, onde homens e mulheres, denominados de pastores, missionárias, evangelistas, estão entregando profecias e revelações a torto e direito. Homens e mulheres que, em nome de Deus, falam as maiores aberrações. E eu digo modismo porque, claro que revelações e profecias faz parte da igreja pentecostal, faz parte da fé, da crença e do movimento pentecostal. Mas modismo, eu estou falando sobre esses novos camaradas, essas novas mulheres e homens que vêm entregando revelações, citando número de RG, número de CPF, falando o nome das pessoas. Poderia citar nomes de muitos desses charlatões da fé. Mas a minha questão aqui, de conversa com você, não é trazer uma denúncia, mas é preparar a mente e o coração das pessoas que são simples ao receber tais profetas ou tais profecias. Na minha experiência como cristão, eu já vi pessoas destruir a sua vida por basear a sua vida ou fundamentar a sua vida em revelações e profecias. Claro que o Espírito Santo do Senhor concede os dons espirituais e nós sabemos que o Espírito Santo ele revela, o Espírito Santo ele usa quem quer, quando ele quiser, ele fala no profundo, no oculto e no escondido. Porém, essas novas figuras que têm se destacado no meio evangélico pentecostal, mais particularmente neopentecostais, são verdadeiros charlatões da fé. São homens e mulheres que usam de artifícios e não estão amparados e fundamentados na palavra de Deus. E quando estão, usam de textos fora do contexto para perverter a mente do simples. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá mecanismos para saber lidar e entender esse movimento e estas pessoas. A primeira coisa, meu amado irmão, quando alguém, seja na igreja, seja nas redes sociais, se levantar e falar para você, assim diz o Senhor, qual que deve ser a sua postura, o seu comportamento? Você deve aceitar tudo em nome de Deus? Você deve aceitar como se Deus realmente estivesse falando com você? É claro que eu preciso, antes de ponderar alguns textos bíblicos e algumas bases cristãs, eu preciso argumentar que a igreja brasileira ela é extremamente mística. Só basta uma pessoa levantar e dizer, assim diz o Senhor, que a pessoa se arrepia, chora, grita e aceita tudo, como se tudo fosse da parte de Deus. E a Bíblia não diz isto. Nós devemos ter, primeiro, um olhar crítico. Não devemos aceitar tudo como se tudo viesse da parte de Deus. E existem muitas pessoas que estão fazendo da igreja evangélica um centro de cartomancia, usando o nome de Deus, a pessoa de Deus, estão falando absurdos. No livro de 1 João, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1, diz assim, olha, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas. Jesus mesmo disse que um dos sinais da sua volta seria o aumento de falsos profetas, o levantar de falsos profetas. O apóstolo Paulo fala isso, entre outros. E nós estamos vivendo em tempos onde falsos profetas têm assumido posições de destaque e falando em nome de Deus, coisas que Deus não mandou as falar. Vamos pela palavra de Deus, para que nós venhamos entender como deve ser o nosso comportamento e a nossa postura ao receber uma revelação e ao receber uma profecia. Primeiro, vamos analisar o que Moisés fala no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, no versículo número 20 e 22. Está escrito mais ou menos assim, quando um homem se levantar, falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar, qual deve ser a postura daquele que recebeu a profecia?
ele deve guardar no seu coração e julgar, criticar. Tem que colocar na tábua do seu coração e esperar que o tempo comprove aquilo que foi falado ou foi revelado. Não aceite qualquer coisa. E aquilo que você ouvir, guarde no seu coração. Faça como Maria. Quando Maria foi apresentar a Jesus, alguns eventos aconteceram. E no livro de Lucas diz que tudo o que acontecia, ela guardava no seu coração. Guardar no coração não é que você deve basear a sua vida ou viver a partir da revelação ou da profecia. Não. Você deve sim escutar, ouvir e guardar, mas não viver segundo aquela revelação. Moisés nos manda provar. Uma outra passagem bíblica é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, quando Paulo está falando sobre a manifestação dos dons espirituais, ele diz o seguinte, no versículo de número 29, se levantar 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Nós precisamos despertar em nós o espírito crítico de julgar se isso é de Deus ou não é de Deus. Agora nós aceitamos tudo. As pessoas aceitam tudo. Pilantras, charlatões da fé, simplesmente porque tem um título, um cargo, uma posição, falam coisas que comovem. Esses charlatões da fé sabem muito bem usar linguagem corporal, neurolinguística, sabem mexer com sentimento, com emoções. E você, por ser simples, está aceitando um monte de lavagem, de coisas que não vêm da parte de Deus. Então comece a criticar, seja qual seja o profeta. Se falou em nome de Deus, critique. Critique. Mas pastor, a Bíblia diz para não desprezar as profecias. Sim, leia o texto todo e não só um texto fora do contexto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo diz o seguinte, versículo 19. Não desprezeis as profecias. E o versículo seguinte, o versículo 20. Mas examinai tudo, julgai, criticai. Meu amado irmão, critica. Não aceita esses charlatões da fé, não. Começa a entender que Deus não fala em todo o tempo em revelações e profecias. Deus não fala em todo o tempo, porque tudo que Ele fala tem compromisso e comprometimento em cumprir. Querido e amado irmão em Cristo Jesus, a maior revelação e a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa norma de fé e prática. E a nossa vida tem que estar fundamentada nela. E não naquilo que aventureiros da fé, esses charlatões da fé estão usando, pseudos dons espirituais. Não julgue. João mandou julgar, a Bíblia manda nos julgar, e você deve julgar e criticar. Eu finalizo lembrando de Jesus, quando foi lhe apresentado Natanael, e Jesus falou para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Naquele momento, Natanael se comoveu e disse, sim, tu és o Cristo. E Jesus disse, não se comova por simplesmente ouvir isto. Não. Tem pessoas que se comovem por qualquer revelação, por qualquer profecia. Seja crítico. Julgue tudo e todos que vêm até você. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Alguns anos atrás, um camarada chegou na nossa igreja, entregou quase 15 revelações e todas elas falavam de números. Meu amado irmão, muitos de nós não lembramos que nós comemos no almoço de ontem. Eles estão falando sobre data, dias, são charlatões da fé. Cuidado, examine tudo, julgue, não aceite essas lavagens que vêm da parte de Satanás. São lobos vestidos de ovelha. Cuidado, que Deus o abençoe em nome de Jesus.